nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade na parte do estudo da análise combinatória. Mais precisamente, essa semana a gente vai falar em permutação simples e permutação com repetição de elementos, certo? Já enviei material de estudo para vocês já devem ter resolvido algumas questões. E qualquer dúvida que tiverem ficado, caso queiram expor a dúvida aqui para a gente tirar essa dúvida, para a gente fazer o comentário da questão, fiquem à vontade, tudo bem? Então, a princípio, vou falar sobre a permutação, Permutação. Na qual, na matemática, eu vou até destacar que aqui, primeiro passo, permutação simples. O segundo passo, permutação com repetição de elementos, certo? Essa permutação simples, gente, o termo permutar significa trocar de posição. Simplesmente você vai ver uma troca de posições. Por exemplo, uma permutação, uma fila de pessoas. Eu tenho uma fila de 4 pessoas, as pessoas A, B, C, D. Então, se você tem, por exemplo, 4 pessoas em uma fila e você deseja analisar de que forma nós podemos montar essa fila de 4 pessoas, certo? Em 4 locais. Seriam 4 pessoas e, claro, 4 locais. Nós vamos estudar posteriormente arranjo e combinação de elementos, certo? Aí a gente vai ver que eu tenho aqui uma permutação de 4 pessoas em 4 lugares. É um arranjo NN. Aqui o total de lugares e o total de pessoas. Nós vamos ver, por exemplo, o segundo ano A tem 30 alunos. Dos 30, 10 vão fazer um passeio. É uma permutação? Não. Porque de 30 só vão 10. Segundo ano A tem 30 alunos. Vamos colocar os 30 alunos todos numa fila. De 30 de 30. Você só vai trocar os locais. Então você só vai permutar os alunos. Ok? Então essa permutação, gente, ela é bem simples. Como eu vou trocar o local desses 4 alunos, eu tenho uma permutação 4, que é igual a 4 fatorial. Só é isso, gente, vocês já viram. Então, uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Lembrando que essa permutação de 4 elementos ela é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, essa permutação de 4 elementos, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, de quantas formas essas pessoas podem alterar essa fila? 24 pessoas. A permutação simples, ela é muito utilizada, mas muito utilizada mesmo, quando se faz, por exemplo, os anagramas de uma palavra. Gente, anagramas na matemática são palavras sem sentido, somente invertendo a ordem das letras. Por exemplo, se eu pegar a palavra Ari, por exemplo, meu nome, professor Ari. Então, Ari, certo? Quantos anagramas tem a palavra Ari? Você pode contar. Você pode dizer que é A-R-I é 1, A-I-R 2, começando com R. R-A-I, R-I-A, começando com I. I-A-R, I-R-A. Pronto. E são anagramas constituídos com as letras de meu nome. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os anagramas de uma palavra, quando não há repetição de nenhuma letra, é uma permutação das letras.
Então, uma permutação aqui chamada P4. Opa, P3. 3 letras, P3, que é igual a 3 fatorial. Então, esse P3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Essa permutação de 3 elementos é igual a 6. Quantos anagramas tem a palavra Ari? 6. Ok? O que a gente tem que entender, gente, é muito simples, mas muito simples está a permutação. Certo? Os elementos eles são distintos, eles não podem se repetir. Por exemplo, se o A está bem aqui, ele não pode estar aqui novamente, ele não se repete. É a mesma situação em se usar, né, ao invés de letras, algarismos, números. Entendam uma coisa, ó, eu digo para vocês, anagramas, exemplo 2, exemplo 2. Quantos algarismos distintos, por exemplo, podemos formar com os números 4, 5, 6, 7, 8? Quantos podemos formar com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8? Distintos. Quando se usa o termo distinto é porque você não vai repetir nenhum dos elementos. Quantos algarismos de elementos distintos? Por exemplo, se você disser assim, quantas centenas? Claro que aqui uma centena seria só 3 números. E uma centena, 4, 4, 4. Mas ele diz assim, ó, quantas milhares de dezenas, porque são 5 elementos aqui, então, né? Dezenas de milhares, não é milhares de dezenas, dezenas de milhares, podemos formar com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8. Ora, como é com 4, 5, 6, 7, 8? Você vai dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, é uma permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial. Ou seja, essa permutação de 5 elementos é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, essa permutação de 5 elementos, ela é igual a 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. 120 algarismos distintos. Agora, gente, muito cuidado, porque as permutações, elas obedecem a critérios, certo? Elas obedecem a critérios. Como, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui a palavra rocha. Rocha. Tem 5 letras, não é isso? Como ela tem 5 letras, eu diria para vocês, quantos anagramas, né? Quantos anagramas podem ser construídos, podem ser escritos, podemos escrever com a palavra rocha? Então aqui seria P5. Seria igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Está bem em cima aí, não precisa nem pensar. Agora vejam bem o que eu vou dizer para vocês, gente. Com as letras da palavra rocha, quantos anagramas podem ser construídos começando com R? Então, se começar com R, certo? O R já não entra mais na permutação. Quais são as letras que vão permutar? O, C, H, A. Então, vão permutar 4 letras. Então, isso aqui é somente uma permutação de 4. Ou seja, já seria uma P4, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24.